Bora lá, gente, tomar o seu café da manhã comigo. Você já tomou? Então vem entender melhor sobre a ligação entre o teu cérebro, o teu coração e o teu intestino. Você sabia que algumas pessoas já estão chamando o intestino de segundo cérebro? Você já ouviu falar em coerência cardíaca? Não tem nada a ver com o teu coração tá batendo no ritmo normal. É uma outra coisa e eu vou te explicar tudo isso hoje e não vai demorar muito. No máximo meia hora a gente tá terminando essa live. Então não sai do teu Instagram, vem agora para cá para ouvir falar sobre isso que pode mudar a sua vida. Você duvida? Então já vou começar a falar sobre o coração. Você sabia que o teu coração sabe mais o que é melhor para você do que o teu próprio cérebro? Não tô falando de nada romântico, de nada esotérico, eu tô falando de ciência. Você sabe, eu sou médica e eu não abro mão de entender um pouco da ciência. Oi, Sofia, bem-vinda! O que acontece? O teu coração tem mais células nervosas que vão para o cérebro do que do cérebro para o coração. Então, fazendo pesquisas científicas com eletrodos, tanto cardíacos quanto cerebrais, foi observado que o teu coração mostra a melhor escolha antes mesmo do cérebro saber. Não é louco isso? Bem-vinda, Fátima! Então, tem um trabalho chamado coerência cardíaca, se você quiser, procura aí na internet. Tem formas de você treinar a coerência cardíaca através de respiração. Eu tenho um joguinho que a gente coloca um negócio no dedo e a gente joga sem apertar mouse, sem apertar nada. Você joga com o teu cérebro. Mas o joguinho que você tem que subir montanha, tem que pular o lago, tem que passar pela chuva, tem que fazer um monte de coisa para chegar no ponto final. Ele vai ficando cada vez mais complicado. Ou você tem que comer só os azulzinhos ou só os vermelhinhos e cada vez vai ficando mais rápido. O que acontece? O teu coração dispara por medo de errar, por ansiedade, por uma série de coisas. E aí o teu cérebro não consegue mais coordenar. Não há uma coerência cardíaca. Exatamente, Sofia. É o biofeedback. Eu tenho esse aparelho há mais de 15 anos. Eu trouxe lá dos Estados Unidos. E eu trabalhava muito com criança com problemas de dislexia, dislalia, dificuldade de atenção. E isso ajudava muito essas crianças e eu uso para mim pessoalmente, né? Ainda mais agora, em plena pandemia, a coerência cardíaca vai piorando, né? E aí, isso prova que se você estiver ansioso, se você estiver nervoso, com medo, com raiva, seja lá o que for, até mesmo com excesso de felicidade, felicidade não faz mal a ninguém. Se tiver em excesso, primeiro você não vê as coisas do jeito que elas são, não vê a realidade. Que maravilha, Sofia, que delícia. Então, ter esta coerência é fundamental. O meu professor de bioquímica de faculdade escreveu um livro chamado O Segundo Cérebro. E eu falei, gente, o que esse homem tá falando? De cérebro emocional, ele nunca foi ligado a essa coisa de neurologia. E eu logo comprei o livro. Já tem uns 15 anos, 10. E ele não estava falando do segundo cérebro emocional, que é o segundo a ser desenvolvido no útero da mamãe. Não, ele estava falando do intestino. Você sabia que o teu intestino produz muito mais neurotransmissor do que o teu próprio cérebro?
Impressionante, né? A maior parte da serotonina, que é aquele hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar, aquele que relaxa os seus ombros, que tira a dor nas costas, aquele que você dispara a fabricar depois de ter feito exercício, ele é produzido no teu intestino. E a gente pensando que é só o sistema nervoso que nos equilibra. Eu tenho falado, eu falo isso o tempo todo, sobre o córtex, o cérebro mamífero e o cérebro reptiliano. Quem me conhece sabe que eu dei nomes especiais para ele. O cérebro é o sabidão, porque ele pensa que ele sabe tudo, que é ele que coordena. Tadinho. Quem coordena mesmo é o Caverna Boy. É o teu cérebro reptiliano, é o teu cérebro de sobrevivência, é aquele cérebro que tá ali para te defender de tudo que ele imagina que pode ser prejudicial, mesmo quando não é. E tem o emocional, que é a princesinha. Então, quando eu falei que eu ia falar dos 3 cérebros, todo mundo falou lá, vem a Sandra de novo falar desses 3 cérebros. Eu não me canso de falar. Tudo bom, Priscila, Tereza? Que bom ver vocês aqui. Mas hoje eu vim falar do coração e da importância dessa coerência e do intestino. Porque ontem eu fiz a minha primeira neuroconstelação na prática. É um grupo onde a gente vai neuroconstelar em grupo, porque até então eu só tinha feito neuroconstelação no individual. No grupo eu fiz umas 2 ou 3 vezes assim, mas não chamei para neuroconstelação. Chamei para constelação e fiz neuroconstelação. Então ontem foi a estreia da neuroconstelação, teve um monte de pessoas convidadas e uma pessoa falou assim, como é que você não entra no campo? Eu entro no campo, mas eu entro no campo de uma outra forma, que não é a forma sistêmica, porque eu entro com os meus 3 cérebros. Quando você sente a nível visceral, né, é diferente de quando você sente a nível do corpo todo. Quando vem uma intuição, quando vem uma sensação, quando vem um pensamento, quando vem um sentimento, e quem é junguiano já sabe que eu estou falando das funções junguianas, tem formas diferentes de você perceber. E aí quem trabalha em PNL, porque tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais auditivo e tal. Sim, também tem a ver com isso. Mas na neuroconstelação, a gente observa qual o cérebro que está agindo. O cérebro triuno, que é o que a gente sempre fala, é o que a gente observa no cliente, é o cérebro cardíaco ou é o cérebro do intestino. Os 3 são fundamentais. Sabe aquela pessoa que é uma gracinha, que é super legal, que todo mundo gosta dela e você sente que trava? E você sente aonde? Aqui no teu intestino. Sabe? Tem alguma coisa que não desceu bem. É uma inteligência diferente da inteligência cerebral. Sabe aquela pessoa que entra na sala, você nunca viu e dispara o teu coração, ou aperta o teu coração, e você sente uma sensação aqui? É um outro cérebro teu que está atuando. E quando eu aprendo a ouvir o meu cérebro, a entender as minhas sensações, e gente, isso é treino. Isso é treino. Tem técnica para você aprender isso. Eu começo a perceber o mundo de uma outra forma. Eu começo a entender o que esses sinais, porque são sinais que o meu corpo está liberando, estão falando para mim.
O corpo fala o tempo todo. O que você vai fazer num terapeuta? Principalmente aquele terapeuta que trabalha com análise de sonho. Seja freudiano, seja junguiano, ele trabalha com análise de sonho e ele vai ali falando para você coisas que você fala, nossa, mas é isso mesmo que está acontecendo. Porque ele é treinado para ler aquilo que o teu inconsciente, aquilo que o teu subconsciente, aquilo que o teu pré-consciente está falando para você. Como você não foi treinado, você não consegue fazer essa leitura. Mas se você for treinado, paciente meu, cliente meu, que está fazendo qualquer tipo de trabalho e que tem facilidade para lembrar dos sonhos, todo mundo sonha, tá? Todas as noites você sonha, você só não lembra. Faz parte da detox do teu cérebro você sonhar, você fechar a gestalt, você colocar essas coisas para fora. Mas eu ensino umas 2 ou 3 técnicas diferentes de interpretar o seu sonho, de analisar o seu sonho. Porque aí a gente pode fazer na sessão coisas mais interessantes do que trabalhar com sonho. Aí, quando você é um terapeuta constelativo, quando você é um constelador, você também tem que se treinar. A gente treina, olhou para baixo, significa isso, olhou para cima, significa aquilo, se posicionou de tal ou tal maneira, significa... É um treino. Ninguém nasceu sabendo. E você treina as tuas sensações. E você treina a tua coerência cardíaca. E você pode aprender a limpar o teu intestino. Eu faço hidrocolonoterapia com a Suzy aí em São Paulo ou com o Roberto aqui no Rio. Eu tô sempre, cada 3 meses pelo menos, eu vou lá e dou uma limpeza no intestino, porque ele é cheio de microvilosidade. Então, mesmo que a gente faça cocô todos os dias, fica ali preso. E o teu intestino, assim como a tua orelha, assim como as tuas mãos, assim como os teus pés, reflete todos os órgãos do teu corpo, né? Quando a gente faz uma auriculoterapia, o terapeuta sabe exatamente onde posicionar a agulha de acordo com aquele órgão que não tá legal, né? Então, a mesma coisa, o teu intestino, cada parte dele reflete um órgão. Então, é super importante que ele esteja limpo, que ele esteja saudável. Aí eu tomo aquele bando de antibiótico e acaba com a microbiota. É microbiota, porque é cheio de micróbio ali no teu intestino. Antigamente a gente falava flora intestinal. Imagina se eu tinha uma floresta dentro do intestino. Não, mas eu tenho muitos animaizinhos vivendo ali e que me ajudam na digestão. Então é bem legal tomar probiótico. Tal do kefir, kombucha, até aquele Yakult. É fraquinho, mas tem. Então você pode ajudar o teu intestino a funcionar melhor e ele faz parte do teu sistema nervoso. Ô Tuca, Marley, Vilma, quanto tempo, Adrelina, bem-vindas aqui. Eu estou falando dos teus 3 cérebros, o cérebro triuno, o coração e o intestino. E é super importante manter essa comunicação entre eles. O que o meu intestino está falando quando eu estou diante daquela situação? O que o meu coração está falando diante daquela situação? E o que o meu cérebro está falando? Ele está integrado? Ele está unificado? Ou o cortical fala uma coisa, o emocional fala outra, o reptiliano fala outra totalmente diferente. Isso é que você precisa treinar para ser um excelente neuroconstelador.
Primeira coisa que você precisa treinar para ser um excelente constelador, a escutar o teu cérebro triuno e integrá-lo. Escutar a tua princesinha, observar o que o teu caverna boy tá te falando, onde que ele tá te travando, onde é que ele tá te colocando em luta e fuga, e observar o que o cortical diz. Isso a PNL faz muito bem quando trabalha com o sistema de crença. Mas o sistema de crença, ele foi criado a partir de um emocional que ficou ali meio travado, meio com medo, meio triste, meio com nojo, porque o Caverna Boy travou. O Caverna Boy tentou lutar, tentou fugir, tentou lutar, tentou fugir, lutar funcionou, lutar funcionou, lutar funcionou. Ele cria uma crença que tem que lutar sempre diante daquela situação. Fugir funcionou, fugir funcionou. Ele cria uma crença limitadora que você não pode fazer aquilo. Nada disso funcionou, ele travou. Ele travou. E aí você nem imagina que aquilo existe. Onde a gente trabalhou com uma pessoa que não é nenhuma menina, tem mais de 40, 50, não sei a idade dela. E o pai dela faleceu quando ela tinha 2 anos. E ela disse, eu não senti muita diferença. Eu não sentia muita falta do meu pai. Até que eu comecei a fazer terapia e vi que ele fez falta. Mas eu tomei o meu pai. Eu tomei o meu pai fazendo constelação. Ela é consteladora. E eu vejo isso muito nas consteladoras. Quando eu coloquei os 3 cérebros, o cérebro cortical repetia exatamente isso. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô ótima, tá tudo certo. Mas o emocional falou, nossa, eu tô sentindo um peso, eu tô sentindo uma dor do lado direito, não tá legal, não tá legal. Bem-vindo, Serginho, Francinete, Valmira, Cláudia, e tá chegando aí o pessoal que trabalha os arquétipos, Luíse, Marta. Então, quando chegou no emocional, o emocional falou, não tô bem. E quando a gente chegou no sistema básico, no sistema reptiliano, o reptiliano não estava nem entendendo o que estava acontecendo, estava com mal-estar, estava com não sei o quê. Por quê? Porque a gente estava cutucando nele. E ele não queria ver a morte desse pai. Ele não queria sentir. Ele falou, não se olha para isso. Não se luta, não se foge, simplesmente se paralisa. Isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Tanto é que ela botou o pai e a mãe aqui e o problema que ela estava trabalhando, ela colocou fora do campo. Né? Na neuroconstelação a gente pode botar coisas fora do campo. Porque é exatamente quando eu coloco fora do campo é que eu estou falando, o meu reptiliano não quer olhar para isso. O meu reptiliano se paralisa quando eu olho para isso. Agora, para tudo isso funcionar e fluir, o teu coração tem que estar livre, tem que estar em coerência com o teu cérebro, porque ele manda impulsos para o teu cérebro, ele sabe o que fazer antes do teu cérebro. Não é o cérebro que comanda o coração, é o contrário. Tô falando de ciência, ok? Então, olha para isso, o quanto que é importante você fazer respirações, você ter a percepção, eu tô com raiva, onde isso vem no meu corpo? Eu tô com tristeza, onde isso vem no meu corpo? Eu tô com alegria, onde isso vem no meu corpo? Ô Miriam, que bom te ver por aqui. Deve estar um frio danado aí na tua terra, né? Na serra. Pensa bem nisso. Começa a observar as tuas sensações.
como é que teu intestino funciona? Ele está travado? Ele está funcionando regularmente? Ele muda o modo de funcionar quando você está tensa, quando você está nervosa, quando você está triste, quando você está prestes a fazer alguma coisa, assinar um contrato, dar uma palestra. Tem gente que fala, né? Tô cagando de medo. E não é uma figura metafórica, tem gente que se caga de medo mesmo. Porque o intestino é o teu cérebro. E quando ele não funciona bem, eu sou uma pessoa que vivo com diarreia. O que vai acontecer? Minha serotonina vai toda embora. Eu sou uma pessoa travada, eu demoro 2, 3 dias para o meu intestino funcionar. Eu fico 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Vai faltar serotonina também. Vai faltar serotonina também. Ele tem que estar funcionando legal. Como é que eu faço isso? Boa alimentação, muita hidratação, probiótico. Se você conhecer alguém que trabalha com hidrocolonterapia, aproveita e faz. Eu normalmente nas viradas de estação eu faço hidrocolonterapia. Porque dentro da medicina chinesa, né, que tem 5 elementos, no centro tá ali a terra, mas a cada extração, na mudança do elemento, muda todo o teu sistema. Muda todo o teu sistema. Aquele elemento passa a funcionar mais. No inverno, o oposto a ele passa a funcionar menos. Então, se você equilibrar essas funções dentro de você, vai ser muito melhor. Sandrinha, mas isso não acontece automaticamente? Sim, claro que acontece automaticamente. Mas se você tiver consciência, você pode ajudar. Era muito legal, né? Quem não acompanha aí, Espaço Infinitas Possibilidades, acompanhe. Ela trabalha com cinesiologia. Não sei se é Fátima, acho que a Fátima também está aqui hoje, psicóloga Fátima. Ela também trabalha com cinesiologia e na cinese a gente trabalha com os 5 elementos. E tem um exercício que a gente percebe qual é o elemento que tá fraco. E a gente sempre trabalha, não na fraqueza, mas na fortaleza. Tipo assim, quando tá engarrafado, não adianta eu trabalhar aqui onde está o final do engarrafamento. Eu tenho que trabalhar aqui onde está a congestão. Então eu sempre trabalho na congestão. E como é que eu fazia isso com crianças? Cada elemento tem uma forma de se expressar. Riso, choro, reclamação, gargalhada, falar muito. Então eu fazia a criança fazer isso, porque elas se divertiam, era tipo um jogo. O que eu estava usando? Porque era muito mais fácil com a criança trabalhar assim do que da maneira que a gente faz com o adulto. Eu estava usando um conhecimento consciente, sabendo que estava estagnada a energia ali. E eu usava, Patrícia, quanto tempo, que bom te ver. Hoje vai ser sensacional a mentoria lá dos arquétipos, não perde, hein? Eu já avisei lá para o pessoal que hoje tem uma dinâmica muito importante. Então, quando eu sei o que eu estou trabalhando, o que eu tenho que trabalhar, eu posso usar várias ferramentas diferentes daquela única que seria o funcional. Percebe? Neuroconstelação tem muito a ver com isso. Eu saber o que eu estou fazendo. Ah, que bom! E ao saber o que eu estou fazendo, eu posso usar outras ferramentas, né? Por isso que eu fiz uma live aqui falando que você vai integrar os teus conhecimentos na neuroconstelação. E assim você vai ter o seu método único e exclusivo. Porque a neuroconstelação é uma metodologia, é uma tecnologia
que te traz muita clareza de onde você está pisando. Ela te traz um mapa. E a gente já aprendeu na PNL que mapa não é território. Que o fato de eu colocar um campo não significa que eu não estou com a mente aberta e com o centro neutro. Eu só estou fazendo um diagnóstico. Aliás, não estou nem fazendo, eu estou comprovando uma hipótese diagnóstica. Quando eu peço um exame de sangue, eu tenho alguma coisa na minha cabeça. E o exame de sangue vai falar, olha, é isso, isso e isso. Ou, não é isso aqui. Ele vai confirmar a minha hipótese. Na neuroconstelação, quando eu coloco um campo de 4, de 3, de 6, até de 12, às vezes eu coloco, eu faço uma pergunta para o cérebro da pessoa. E pode ser que depois eu fale, aqui eu fecho esse campo e fico com o campo livre, porque aí eu vou fazer uma constelação. Aqui eu fecho esse campo e posiciono um outro campo. E eu continuo na mesma constelação, colocando um outro campo e automaticamente todo mundo muda de lugar quando você está no presencial e quando é bonequinho também. Então é uma forma em que eu respeito muito o inconsciente do meu cliente, porque eu estou conversando direto com o inconsciente do meu cliente, né? E ele está me trazendo as ferramentas para que eu faça as perguntas que ele não sabe que deveria responder. Gente, já estamos com 25 minutos. As lives de terça realmente eu termino com 30 minutos, porque às 8h40 eu tenho um compromisso. E eu quero saber de vocês se tem pergunta sobre esses 3 cérebros, o triuno, o cardíaco e o intestino. Quem aqui sabia que o intestino é o segundo cérebro? Escreve aí, eu. Quem aqui sabia que o coração também é considerado cérebro? Ou isso é uma novidade para você? Perguntas, tem um monte de gente que estava ontem na neuroconstelação. Se quiser perguntar, pode perguntar. Foi muito legal ontem o trabalho. Só deu tempo de fazer 2, porque eu falei muita teoria, mas no próximo que a gente vai fazer todo mês. A Adrilina já sabia, a Cláudia também sabia. Olha, esse pessoal aqui é estudioso, sabe das coisas. Então, cérebro triúnico. Existe um lugar no físico para eles? Para eles, quem, Marta? É tudo físico. Eu só tô falando de físico hoje. Eu tenho um cérebro triúnico que está dentro do meu cérebro e eu tenho uma área que é cortical, uma área que é emocional, uma área que é básica, que é instintiva, que é reptiliana. Eu tenho o coração físico e ele manda impulsos para o meu cérebro. E eu tenho o intestino. E o meu intestino produz muito mais neurotransmissores do que o meu próprio sistema nervoso. Então, é físico. Eu tenho que cuidar fisicamente destes cérebros. O triúnio, que está dentro da minha cabeça, o meu sistema nervoso é o sistema nervoso central, que está aqui, e o periférico, que são todas as inervações, é físico. Todos 3 são físicos. O segundo cérebro, hoje os cientistas chamam do intestino, e eu estou falando do intestino mesmo, físico. E hoje em dia, quando a gente fala de coerência cardíaca, a gente fala que todas as nossas decisões são influenciadas pelo coração físico, biológico, bioquímico, orgânico. Não estou falando do coração romântico. Escute o seu coração,
veja o que você sente. Isso aí já é comprovado fisicamente, que o teu coração, não coração emocional, o teu órgão coração, ele conversa diretamente com o teu cérebro. Se o seu coração tiver com um problema de taquicardia, não estou falando de um problema emocional, se uma válvula dele tiver lá travada, tiver com esclerose, tiver com ateroma, tiver com qualquer coisa, o teu cérebro não vai funcionar bem. Eu estou falando exatamente do físico. Mas eu, como profissional de ajuda, eu vou aprender a ler o meu físico. Ler aquele arrepio quando eu sinto. É porque uma coisa boa vai acontecer ou é uma coisa ruim? Não, Sandra, mas eu sinto por um e por outro. Observa melhor porque é diferente. Você sente o arrepio e o coração aperta? Você sente o arrepio e a tua barriga faz barulho? Você sente o arrepio e as costas relaxam? Você sente o arrepio e o ombro sobe de tensão? Você vai aprender como o seu corpo se comunica com você. Porque são comunicações pré-conscientes. Você não tem consciência dela. Quando você começa a ter consciência, você vai poder entregar mais para o teu cliente. Está na hora de terminar. Então, quando você sente alguma coisa, você não precisa estar entrando no campo o tempo todo. Não sei se eu voltei ou se desligou aqui, mas eu vou falar isso porque isso é importante. Em vez de eu entrar no campo mórfico o tempo todo, e isso me desgasta, eu fico comigo. E as sensações que o meu cérebro triuno me traz, que o meu centro cardíaco me traz e que o meu intestino me traz, uma vez que eu aprendi a ler, eu sinto no meu campo exatamente o que está acontecendo. Então ontem, Marta estava lá, Berenice estava lá, vocês viram que tinham pessoas, Rosa também estava lá, tinham pessoas que falavam assim: eu penso isso, eu sinto aquilo, eu sinto no meu corpo, eu tenho uma sensação. Cada pessoa falava de uma forma, que é a maneira como ela sabe ler o corpo dela, como ela sabe ler a percepção dela. Quando eu me treino, isso fica muito aguçado. Eu tenho o código, exatamente o código de como eu leio o meu corpo, do que aquela sensação está falando. Porque quando alguém fala, eu sinto uma dormência do lado direito, eu pergunto, isso é bom ou é ruim? E muita gente não sabe dizer se é bom ou se é ruim. Muita gente não sabe dizer. Porque não tem esse treinamento de observar. Não é de uma hora para outra que eu fico sensitiva. Teve uma pessoa que falou: nossa, eu tô me sentindo cansada, desgastada. Eu sentia tudo que as pessoas sentiam. É uma pessoa que não sabe fechar o campo. O campo está muito disponível para o outro. E aí o que é do outro e o que é meu acaba se misturando. Eu preciso aprender a lidar com isso. Existem técnicas para isso. Para que eu tenha um melhor resultado mais rapidamente e com menor esforço. Não é fantástico isso? Eu me desgasto menos, eu me esforço menos e eu tenho mais resultado. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu tenho consciência. Porque eu tenho clareza. E isso não significa que eu estou no meu mental. Porque percebe, o meu cérebro não é só aqui. Isso aqui também é cérebro, isso aqui também é cérebro. E não é a Sandra que está inventando. Não é o poeta que falou que você tem que ouvir o coração. Isso é ciência.
Gente, 8h33 eu tenho que ir embora. Quinta-feira, 8 horas, eu tô aqui e a gente vai falar, aí sim, do cérebro triúnico. Tragam dúvidas, porque senão eu fico falando, achando que vocês não sabem o básico, e muita gente já sabe o básico. Traz dúvida para cá, né? E a gente vai falar mais do cérebro triuno. Beijo!